Olá, bom dia e um feliz ano novo! Nesta edição do Imóvel Class TV, você vai rever as melhores reportagens de 2015. A criatividade do café decorado com objetos antigos e a rua que fecha para a exposição de antiguidades. Pedras preciosas viram decoração nas mãos de uma designer. A criação de jovens gaúchos que leva a horta para qualquer lugar. E ainda o projeto de apartamento para um homem solteiro e uma entrevista com um arquiteto que cobra por hora para que o orçamento caiba no bolso de todo mundo. Fique com a gente, está na hora do Imóvel Class TV. Um café instalado em uma casa decorada com objetos antigos se tornou uma sensação em Porto Alegre. Imaginem um lugar muito charmoso. Multipliquem agora por 10. Tá aqui o resultado. O Agridoce abriu faz um ano e mantém esse charme que chama a atenção de muita gente, né, Raquel? Queria te perguntar como é que vocês construíram, como é que foi esse processo? Teve ajuda de uma arquiteta ou foi vindo e foi sendo construído muito com o gosto de vocês? Olha, foi sendo construído por nós mesmo. Assim, a gente tinha uma ideia de garimpar móveis antigos por aí, de tentar usar ao máximo assim, móveis que já existiam, que tinham história. E começamos a bater perna pela Cidade Baixa, pelas feirinhas, e fomos reunindo os móveis e foi criando forma, assim. Essa coisa do garimpar, né, Raquel? Muita gente tem na sua casa já toda prontinha, já bonitinha. Vocês acabaram descobrindo muita coisa legal nesses garimpos que fizeram aqui pela cidade? Com certeza, fora a sensação boa que dá de tu já usar um móvel que existe, né, e não produzir um novo móvel, dar uma nova cara, um novo ambiente, uma nova casa para o móvel, né. E nos antiquários tem coisas que às vezes as pessoas acham inacessíveis em termos de valor, porque são mesmo, tem coisas que beiram obras de arte, mas se tu garimpa bastante, bate bastante perna, tu também encontra coisas super bonitas e com um valor acessível, o mesmo valor às vezes de um móvel sob medida, por exemplo. Como a gente tinha um orçamento restrito, a gente colocou a mão na massa mesmo na reforma, pintando as paredes, restaurando as aberturas, para conseguir fazer tudo o que a gente queria e dentro do orçamento. Então, por exemplo, as luminárias do salão principal, elas foram feitas por nós. A gente comprou os fios, pintou, comprou as lâmpadas, montou. O meu sócio, que é meu namorado, entende de elétrica, assim, então ele fez todas as instalações também. A iluminação, em geral, foi toda ou feita do início ao fim por nós, ou restaurada, pelo menos. As aberturas também. A gente começou a lixar elas para pintar, porque elas tinham muitas camadas de pintura acumulada. E, no fim, a gente se deu conta que lixadas, assim, com aquele aspecto de envelhecido, ficava mais legal do que com a pintura. E acabamos deixando assim. E os quadros, hein? Tá falando das molduras também. Muitas molduras a gente comprou usadas, assim, né? Mas pelo menos a metade delas a gente comprou moldura por metro, serrou, colou, pregou elas e fomos montando essas molduras, né? A gente fazia visitas também constantes no Mensageiro da Caridade, que é um lugar, assim, sensacional, que tem muitas coisas a valor acessível. Quem tá com a grana apertada, ou mesmo quem não tá, mas não quer gastar, assim, um monte de dinheiro em alguma coisa, num móvel específico, vale a pena, assim. Tem que garimpar, tem que ir várias vezes para encontrar aquilo que tu quer, mas vale a pena. As cores também foram pensadas por vocês, a parte tem tijolo à mostra, tem madeira à mostra, essas coisas de deixar à mostra também foi um processo de criação de vocês? As paredes, por exemplo, que são descascadas, nós já herdamos a casa, assim, dos antigos locatários dela, né? E aí as cores foi aquela coisa, assim, um sugeria, e turquesa, tem que ter alguma sala turquesa. Aí o outro, tem que ter uma que seja mais framboesa ou um vinho mais fechado. E azul também eu adoro. Aí foi mais ou menos assim. Aí o ótimo dessa casa é que ela nos deu essa chance de colocar todas as cores que a gente gostava, porque ela tem ambientes separados, né? Então a gente conseguiu criar aí um pouco de personalidade diferente em cada ambiente também. E só para finalizar, como é que está sendo a reação do pessoal, né? Porque eu cheguei e já achei muito fofo, muito acolhedor. E imagino, até os livros aqui, o pessoal se sente um pouco em casa. Como é que tem sido a reação, que feedback que vocês têm tido do pessoal daqui? A gente recebe alguns retornos nesse sentido. A gente espera que seja isso que cause nas pessoas, que elas se sintam em casa.
Porque essa era a nossa ideia, quando a gente estava buscando um lugar para fazer o agridoce, era um lugar que fosse uma casa, porque nós queríamos que a decoração remetesse a uma casa, ao conforto da casa, que as pessoas se sentissem muito à vontade, né? É claro que é um negócio, é uma empresa, mas como para nós foi uma escolha de vida trabalhar com isso, a gente queria também que fosse um pouco mais, assim, que proporcionasse sensações boas para as pessoas, né? E a gente espera que realmente tenha ficado bem aconchegante, que as pessoas se sintam, assim, bem acolhidas por todas as quinquilharias que a gente tem, que a gente fica colocando nas paredes, por todas as coisas que a gente fica juntando por aí e pendurando. A gente mostra agora para você o trabalho da designer que cria objetos de decoração com pedras preciosas. Aqui no showroom da Graziela Dias, as peças são verdadeiras joias para as casas. E por incrível que pareça, a Graziela buscou aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, grande parte da matéria-prima que compõe as peças que hoje ela faz. Como é que foi essa descoberta, né, Graziela? Tu foi pro estrangeiro, foi pra Europa e acabou percebendo, tendo esse olhar mais aguçado sobre as peças aqui do Rio Grande do Sul? Na realidade eu fui morar 2 anos em Londres, né, acompanhando meu marido que estava a trabalho lá. E aproveitei o meu período sabático, digamos assim, para fazer alguns cursos. Fiz cursos de gestão de marcas de luxo. E aproveitei, viajei bastante também e comecei a ver muita coisa, muitas peças lindas, com design super sofisticado, super apurado. Com as pedras que a gente tem aqui no Brasil, mais especificamente aqui no sul do país. Tu te surpreendeu, Graziela, quando olhou essas peças, joias, daqui a pouco caras, né, que estavam lá expostas, e quando tu veio a marquinha Made in Brasil ali? Muito, muito, e ainda mais elas sendo trabalhadas com esse conceito, assim, de joias, né, de coisas super diferenciadas, super sofisticadas. E aí eu juntei, na realidade, então, o que eu aprendi nesses cursos de gestão de marca de luxo com as gemas, para criar um conceito de joias para casa, usando as gemas brasileiras para decoração. Que eu acho que tem muita gente muito boa fazendo peças, joias, bijuterias mais bacanas. E eu não vi ninguém fazendo nada de decoração com as nossas pedras. Acho que cada pedra nasceu para ser algo. Então, assim, vocês vão ver, tem um abajur que é em forma de gota, assim, uma ágata em forma de gota. Eu não consigo imaginar outra coisa que não um abajur para aquela peça. Outras que são lâminas finas de ágatas, lindas, e que eu acho que bacana é colocar elas num suporte. E na realidade tudo é muito clean, assim, porque eu quero que o que apareça é a pedra, né? Então, ela é o principal da exatamente, peça. Ela tem um desenho, ela tem um brilho que tornam cada peça única. 90% da produção é para exportação, então todas as peças, todas as pedras são em dólar. Né? Mesmo sendo gaúcha, indo numa empresa exatamente, gaúcha, né? Brasileira. Mas o foco delas é exportação, então as peças são pagas em dólar. E as minhas pedras também são as pedras de qualidade extra, que são as que são destinadas para o mercado externo. Os espaços da casa que a gente pode decorar com essas peças. Eu acho que todos. Abajures lindos, que podem ser assim uma peça super especial na sala, no quarto, com esses quadros de corações ou as lâminas. Eu acho que ele atende. E o legal é misturar, né? Então, assim, tu tem uma dessas peças, assim, que são super diferenciadas e misturar com as outras que a gente já tem e que gosta. Jovens gaúchos criaram uma horta tecnológica que pode ser instalada em qualquer lugar.
3 engenheiros largaram seus empregos para desenvolver um produto para aquelas pessoas que adoram as plantinhas, mas não sabem como cuidar delas. Por fora, ele parece um eletrodoméstico como outro qualquer. Com linhas retas e design minimalista, é disponibilizado em 8 cores. Mas basta abrir para se surpreender. Em cada um desses plantários cabem 9 mudinhas. Design completamente moderno, combinando as plantas com decoração. Liga a luz, desliga a luz, liga a água, desliga a água, a ventilação sempre constante, fresquinha, para que você não precisa fazer nada além de colocar a sementinha na terra, virar as costas, voltar depois e colher aquilo que é de melhor. Neste habitat ideal, o tempo para que as plantas se desenvolvam é menor do que se crescessem a céu aberto ou em uma estufa. E muitas são as variedades que podem ser cultivadas no plantário, de manjericão e cebolinha a alface e rúcula. Vegetais com alta qualidade, a questão de daquele movimento do slow food, essa questão de tu realmente degustar o que está comendo, a questão de não consumir agrotóxicos, tudo que está no plantário, de novo, é totalmente orgânico, a gente teve muito essa preocupação também. A questão de ser economicamente consciente, no sentido de não consumir muita energia, de ser uma coisa eficiente. Enfim, tem diversas correntes assim que realmente culminam no desenvolvimento do plantário. Então elas conseguem manter a rotina delas no dia a dia na cidade, sem ter que se preocupar, eu tenho que ir para casa para dar água para a planta, eu tenho que tirar aquela planta do sol, hoje está muito quente, tem que cuidar. Isso não tem. Então elas conseguem ficar observando o crescimento daquela planta e depois só colher os frutos daquilo. Uma rua que fecha uma vez por semana para expor objetos antigos. A repórter Flávia Polo mostra essa iniciativa da capital chamada Caminho dos Antiquários. Em uma rua no centro da cidade, 18 lojas de antiguidade participam todos os sábados do Caminho dos Antiquários, onde expõem peças a céu aberto. Foi a forma que encontraram para sair de trás das vitrines. Um objeto clássico é cada vez mais apreciado com o passar do tempo. Todo o objeto ou móvel que sai de um antiquário, ele já tem um tempo, ele já tem uma idade. E o que caracteriza o valor da peça? O tempo, a qualidade e as condições em que ele se encontra. Essas peças interessantes dos séculos 17, 18, 19 e 20 nos contam sobre os hábitos e costumes de outras épocas. Todos os homens na época era moda, usavam o bigodinho armado com cera, ficavam horas fazendo aquele bigodinho fininho, aí depois iam tomar o chá e o bigode caía. Aí tinha que tirar toda a cera, fazer todo o processo de novo para ele ficar de novo armado. E aí não podiam tomar o chá. Então, com isso, inventaram na Inglaterra essa xícara. Aqui neste antiquário existem cerca de 5.000 peças e entre todas elas nos chamou muita atenção esta escrivaninha que é do ano de 1920 e foi fabricada nos Estados Unidos. A gente não percebe, mas aqui embaixo tem um compartimento com um fundo falso, onde o pessoal costumava guardar seus objetos de maior valor. O pessoal não está dando o devido valor do que nós lutamos para ter isso aqui. Nós estamos aqui oferecendo para Porto Alegre arte. Marcos também é sócio proprietário de um antiquário que vende peças raríssimas. Ele reconhece um objeto de valor de olho, mas para quem é leigo, ele dá uma dica. Quando eu chego para comprar um objeto, a primeira coisa que eu vou fazer análise se a peça tem uma assinatura. Mas apesar da feira existir há 10 anos e ter tantos objetos ricos em história, pouca gente a conhece. Primeira vez que tu vem aqui? Primeira vez que eu frequento aqui a feira. Eu sou de Porto Alegre e é a primeira vez que eu vim aqui. Eu sabia que existia esse lugar, mas é a primeira vez que eu venho. Agora você vai ver como ficou um apartamento decorado para um homem solteiro passar os momentos de lazer com os amigos. É um jovem solteiro e me chamou então em busca de fazer um espaço que fosse, ele pediu um ambiente bem escuro, assim, ele gosta dessa característica marcante da madeira e queria ao mesmo tempo um ambiente aconchegante, mas confortável e também prático, e que ele pudesse reunir os amigos. Essa cobertura foi toda projetada para ser um lugar de receber os amigos, fazer um churrasco, jogar um baralho, e todos os que vêm aqui se apaixonam por essa peça, que é a menina dos olhos do proprietário. É um refrigerador original de uma marca de cervejas. E como a gente pode perceber,
Já está tudo prontinho para receber o próximo encontro dos amigos. A ideia foi a gente partir, então, de poucas coisas, já que o apartamento é alugado, ele não gostaria de investir muito. Então, a ideia foi realmente fazer algumas coisas modulares e soltas e investir mais nas peças de mobiliário que ele pode depois carregar para outro imóvel. E então colocar na pintura de paredes, poder escurecer em termos de tinta e fazer uma iluminação mais embutida, mais difusa, mais focada também, que pudesse ir criando então esse cenário que ele pediu, e também bem prático, com a churrasqueira, uma bancada bem limpa, que tivesse lugar para ele colocar então a adega, as bebidas para poder receber os amigos, geladeira, tudo mais. Então eles se encontram também para jogar, né? Então foi uma ideia bem de poder conceber esse espaço dessa maneira. Com poucos elementos e com elementos marcantes, consegue fazer uma decoração que chame atenção, uma decoração bacana. Então aqui a gente utilizou a mesa de laca, que também depois ele pode levar para outro lugar. As cadeiras que tem essa telinha, que tem a praticidade de não encostar a mão com gordura e não sujar, como se fosse um estofado. E os lustres com esse detalhe em vermelho, as almofadas. Então são coisas que dão uma chamada nesse ponto da decoração, né? E não vão se perder no imóvel. Ali embaixo a gente tinha uma peça um pouquinho menor, que acaba sendo mais o dia a dia dele mesmo, né? Então com a televisão, a lareira, um pequeno escritório que ele tem ali. Eu sugeri aquele painel então dos vinhos para remeter alguma coisa também mais da madeira, da demolição que ele gostava. E aí quando ele viu que aquele painel tinha recorte a laser com os nomes das regiões de vinhos, né? Aí ele achou muito bacana, acabou comprando a minha ideia e a gente conseguiu fazer ali embaixo um ambiente mais aconchegante, mas que traz essa ideia também da adega, do vinho, um ambiente mais íntimo, assim, né? Eu fiquei muito feliz, assim, com esse trabalho, porque foi uma sensação realmente de dever cumprido, né? Ele sempre me fala que superou a expectativa dele e que todo mundo que vem aqui elogia. Então, quando eu encontro com eles, tua cobertura é um sucesso. Ele sempre comenta, assim, eu acho muito bacana, assim. Daqui a pouco nós vamos rever os melhores momentos da entrevista com um arquiteto que cobra por hora para pensar soluções para casa. No ano que passou, o Imóvel Class TV mudou de cenário. E para distribuir os objetos nesse novo espaço, nós convidamos um arquiteto que faz um trabalho diferente. Ele cobra por hora. Vinícius, obrigada, seja bem-vindo. Obrigado. Parabéns, ficou linda a montagem que tu fizesse aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o projeto do Vinícius, que tem muito a ver com isso, mas a gente começa falando justamente dessa montagem, que aconteceu, eu acho que em meia hora, né, Vinícius? Talvez menos do que isso, né? O Vinícius chegou aqui para a entrevista, gente, e aí tinha os objetos, os móveis, num canto aqui do nosso estúdio, e ele teve a tarefa, então, de compor este espaço. O que te guiou para isso, Vinícius? Bom, Lúcia, eu me senti como se eu estivesse na casa de um dos nossos clientes, né? Montando exatamente uma sala de estar, como acontece no nosso dia a dia. Então a busca foi, primeiro, para entrar no ambiente, setorizar ele, né? Ou seja, colocar os móveis maiores dentro do primeiro ponto e a partir disso começar a então colocar os móveis menores e depois, por fim, os objetos. Então a nossa ideia é se sentir dentro de uma sala de estar, né? Estar conversando de uma maneira confortável, com um ambiente harmônico, através das peças que a gente já possuía. Isso acontece muito no nosso dia a dia justamente porque nós entramos na casa das pessoas com aquilo que já existe. Então a busca é atualizar essa decoração com aquilo que a pessoa já tem. Porque nada do que tinha aqui, né, nem a estante, que é o que né, guia esse nosso cenário da Delano, e nem os objetos imóveis das lojas Germânia, tu não conhecia nada disso, Sim, nunca tinha visto. Cheguei aqui Estavam todos aqui, Exato. era preciso montar esse espaço, né? Exato. Então, nós seguimos a partir de alguns elementos, como eu lhe falei, que são elementos básicos a partir deles. Ou seja, como se fosse uma hierarquia. As peças maiores
são as peças que vão balizar o nosso ambiente. Estante, mesa e as poltronas. Exato, o tapete, né, que cria esse anel de acolhimento para as peças, né, com a possibilidade do cenário também poder se modificar. Isso é muito interessante porque às vezes pode acontecer na casa das pessoas desse dinamismo, né, ser necessário. Um exemplo, as pessoas gostam e muitos dos clientes pedem, poxa, eu tenho um apartamento onde a minha sala ela só cabe um sofá e uma cadeira e uma mesa de jantar, mas eu gostaria e recebo muitos meus amigos e meus parentes. Como a gente pode fazer isso? Então hoje a gente busca dentro da decoração e com auxílio do mobiliário justamente ter esse dinamismo. E o mobiliário contribui muito com isso. Um exemplo são essas banquetas que nós temos aqui. Elas podem servir como mesas de apoio ou como podem também servir como peças para que, numa necessidade maior, você tenha aí cerca de 5 ou 6 ou até mais entrevistados. Isso acontece, por isso que eu falei, como a sala de estar de um cliente, né? É dessa forma que a gente entende, em que a gente encontra e soluciona as necessidades dos clientes. Que dica que tu tem para dar, Vinícius, para os telespectadores que estão em casa, que eles podem se inspirar, ou algum truque, alguma dica que eles podem usar a partir desse espaço que tu montasse aqui? Tá. Bom, basicamente a gente tem esse conjunto de sofás, né, ou pelo menos esses dois onde nós estamos conversando. Isso é uma disposição muito importante a partir do momento que a pessoa tem uma sala de estar. Muitas vezes, nas residências, as pessoas têm a necessidade de colocar a televisão na sala de estar. A televisão na sala de estar não é sempre o objeto principal, porque muitas vezes as pessoas querem receber amigos ou conversar tanto com o marido ou conversar com algum parente. E o que ela acaba colocando, basicamente, é a televisão com um belo sofá muito confortável. E ela sente a necessidade dessa poltrona de diálogo que você tem aqui comigo. O que a pessoa faz? Ela puxa uma cadeira da mesa de jantar, puxa uma banqueta que vem da cozinha e ela se incomoda com essa necessidade. E digo, em todos os apartamentos, a pessoa pode ter uma relação como essa. O diálogo sempre acontece de uma maneira não paralela, oblíqua. Né? E isso é necessário, isso é possível. Seja com uma poltrona de baixíssimo custo ou com uma poltrona um pouco mais sofisticada. Ou até mesmo com aquilo que a pessoa já tenha em outro ambiente da casa que ela não sabe como usar. A gente vai respeitar justamente o que a pessoa já possui, buscando a atualização desse ambiente de uma maneira harmônica e que seja aconchegante para ela. Né? E quais são os casos que tu mais tem pego como cliente? Tem algum perfil mais frequente? Sim, diria que ambientes sociais, salas de estar, integradas com cozinha, né, em apartamentos de aproximadamente 70 a 150 metros quadrados. Então esse é um público que necessita de questões pontuais, não é a mudança integral desse espaço. A pessoa já mora, mas ela se sente incomodada com justamente aquilo que eu lhe falei. Ela tem um sofá muito grande, ou tem um mobiliário, uma disposição de mobiliário que incomoda ela de alguma maneira. Mas ela não sabe o porquê. E como fazer para resolver isso? Então a nossa proposta é justamente entender a situação e dar as soluções de uma maneira objetiva para que ela possa fazer aquela mudança até por conta própria. Aí a pessoa procura vocês pelo telefone ou pelo site. Exatamente. E marca uma hora. Exatamente. E a partir daí, como é que é o trabalho? Nós marcamos esse horário e o arquiteto vai até a residência do proprietário, com uma hora, um tempo marcado. O tempo marcado diz respeito à complexidade que nós vamos encontrar naquele ambiente. Então, nós fazemos um contato telefônico com a pessoa para entender qual é a necessidade dela. Pelo site, a pessoa já coloca, eu quero a sala de estar fazendo uma mudança, por exemplo, na questão dos meus móveis. Então, a gente já sabe o tempo. Como nós temos 3 horários diferentes, esses horários são balizados pela complexidade dos ambientes. Nós entramos em contato e confirmamos esse tempo. O arquiteto vai até a residência, faz a consultoria, discutindo sobre todos os elementos. É muito importante que as pessoas, os moradores estejam, não só uma pessoa, mas a gente sempre busca que a família esteja junto para justamente compartilhar essas ideias conosco. A partir dessas ideias, das soluções que já são apresentadas no momento, de uma forma didática, de uma maneira onde a gente possa levar conhecimento para as pessoas. A intenção do decorador em casa não é simplesmente receber aquela informação, guardar para si e entregar um projeto. É justamente dividir com as pessoas um conhecimento que elas talvez não tenham e que pode facilitar a vida delas no futuro, mesmo sem ter alguém ao lado só para trocar um móvel de posição. Bom, aí então fizeram um contato por telefone, aí foram na casa do cliente. Exato. Aí vocês oferecem um serviço de 1 hora
Ou 1h30? Ou 2 horas. Ou 2 horas. Exatamente. São essas 3 Exato. possibilidades. Sim. Aí vocês vão, ficam na casa daquela pessoa, conversam com a família e depois? Sim. Importante entender que esse tempo não está determinado exatamente a só um ambiente. Ele pode ser para mais do que um ambiente, ele pode ser... Na verdade, o cliente contrata a hora. Exatamente. Contrata a hora e nessa hora a gente consegue falar sobre 2, 3, 4 ambientes, dependendo da complexidade, dependendo do tempo. Após a visita do profissional, nós temos um prazo entre 48 horas e 4 dias para entregar esses projetos. Por que esse prazo? Porque depende da complexidade também das informações que vão ser entregues. Mas ele também é um prazo extremamente exíguo, né? Sim. Considerando o padrão... Quer dizer, vocês entregam um projeto mesmo, nós entregamos do ambiente. um relatório onde vai uma planta daquilo que foi discutido, com as medições que foram feitas no local, né? Sempre com foco decorativo. Esse foi o Vinícius Rabelo, arquiteto, nos falando a respeito dessa ideia tão legal, desse projeto tão legal que é a empresa que ele criou, que se chama Decorador em Casa. Você pode conhecer mais desse trabalho no site, que é www.decoradorencasa.com.br. O Vinícius esteve com a gente para falar desse trabalho e para explicar para vocês essa ideia que ele criou, né, a partir dessa nossa parceria, grande parceria da Band TV com a Adelano e com a loja Germânia de Nova Petrópolis. A Adelano que nos cedeu essa estante, né, que conduz esse cenário, e os móveis, todos os móveis e objetos tão bonitos da loja Germânia, que é maravilhosa, uma loja maravilhosa que tem lá em Nova Petrópolis. E o Vinícius foi o nosso convidado para montar esse cenário de estreia. Ficou lindo. Obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, Vinícius. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Nós voltamos no sábado que vem com mais um Imóvel Class TV. Um excelente início de ano para você e até lá!